Bem com vocês? Aqui é a professora Mari e nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre massa e quilograma. Vamos lá? A gente utiliza a massa para a gente medir o quê? O peso, tá? O peso de um corpo ou o peso de um objeto, tudo bem? Então, para a gente medir o nosso peso, para a gente medir o peso de uma compra, por exemplo, a gente utiliza essa grandeza que é a massa. Sempre que a gente for utilizar a massa, a gente vai ter que acompanhar ela com uma unidade de medida chamada de quilograma, tá? Então, por exemplo, Maria pesa 40 quilogramas, tá? Então, acompanhando o número, nós temos sempre que ter unidade de medida. João pesa 50 quilogramas. A gente representa o quilograma pela letra KG, tá bom? E dentro dessa rede de quilograma, a gente tem várias variações, tá? Que são quais? Quilograma sendo a maior, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá? Todas essas variações fazem parte do quilograma. E a gente consegue transformar uma variação em outra. Por exemplo, o quilo na grama, que são as duas mais comuns, vocês já estão acostumados a lidar com elas, tá? Onde a gente utiliza a grama, por exemplo? Quando a gente vai pedir alguma coisa com peso menor, por exemplo, frios, a gente vai pedir queijo, a gente pede 500 gramas de queijo, tudo bem? A gente não precisa pedir em quilo necessariamente. Então, como que a gente transforma 1 quilograma em grama, tá? A gente vai montar esse esqueminha aqui desse jeito. Aqui a gente tem a representação de 1 quilograma, a gente vai colocar o 1 aqui embaixo do quilograma. E a gente quer transformar ele em grama, tá? Lembrando que, igual a tabela de classe e ordem, só cabe um número em cada coluna, tudo bem? Então, aqui a gente tem o 1 e a gente vai ter que chegar aqui no G. A gente precisa preencher essas que estão vazias com alguma coisa. A gente preenche com o número 0. Isso quer dizer, então, que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Isso aqui, vocês vão acostumar com isso, tá? A gente vai lidar com isso sempre. Vão acabar decorando. Então, sempre que eu falar 1 quilo, eu tô falando em 1000 gramas, tá bom? E agora, para transformar 2,5 quilogramas? Isso aqui é um número decimal, tá? Tem a vírgula aí. Então, vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que a vírgula aparecer, tá? Esse número que está acompanhado da vírgula, que é o 2, ele tem que representar a unidade de medida que eu estou falando. Então, aqui o 2 e a vírgula tem que ficar onde? No quilo. E aonde vai ficar o 5? Na próxima casa. Então, quando eu represento assim, ó, 2,5, por mais que o 5 esteja nessa casa aqui, como a vírgula que manda, eu tô falando de 2,5 kg, tudo bem? E como que eu vou chegar isso em gramas, tá? Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu preciso preencher até a grama e eu vou preencher com o 0. Mas lembrando que aqui a gente tem uma vírgula, essa vírgula vai andar junto, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou preencher com 0 e com 0, mas eu quero representar a grama, a vírgula tem que estar onde? Aqui. Então, eu vou andar com essa vírgula, tá bom? Anda uma vez, anda outra vez, anda outra vez. Tá aqui, tá? Então, aqui eu tenho minha representação, 2.500 gramas, tá? Eu preciso colocar a vírgula aqui, sendo que depois da vírgula vem um 0 também? Não, não preciso, tudo bem? Quando a gente tem o 0, a gente não precisa representar depois da vírgula. A gente vai utilizar a balança para a gente medir essa massa, tá? Ela é uma maneira da gente medir a massa e o peso que a gente quer encontrar. Aqui eu desenhei um exemplo de uma balança que está em equilíbrio, ou seja, tudo que eu tenho desse lado, eu também tenho desse aqui.
tá? Então, o peso que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado aqui também, tudo bem? Aqui eu tenho um saco de alguma coisa, tá bom? Pode ser um de café, por exemplo. E eu quero saber qual que é o peso desse meu saco de café, sendo que desse lado aqui, ó, eu tenho alguns pezinhos que valem 2 quilos, 2 quilos e 500 gramas. São 2 pesos de 2 quilos cada um, mais um peso de 500 gramas, tá? Quanto que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 2 mais 2, 4,5, tá? 4,5 quilos eu tenho aqui. Isso significa que desse lado aqui eu tenho a mesma quantidade. Aí eu vou perguntar para você, quanto que pesa o produto que está na balança, sendo que essa balança está em equilíbrio? Se desse lado eu tenho 4,5 quilos, desse lado eu também tenho 4,5 quilos, tá bom? Então, aqui eu vou colocar que ela representa 4,5. E se eu quiser transformar esse meu quilo aqui em gramas, o que eu vou fazer, tá? Eu volto nessa tabelinha aqui. Eu vou colocar o 4 aonde? 4 acompanhado da vírgula. E o 5 a gente coloca em seguida. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá? A gente vai preencher com os zeros até chegar no grama, tá? Então, 4,5 quilos, você anda com a vírgula pra cá. Exclui essa vírgula, anda uma casa, 2 casas, 3 casas, vem para aqui, tá? Então, 4,5 quilos é igual a 4.500 gramas, tá? Então, a gente pode representar dessa forma ou como 4.500 gramas, tá? Essa é a minha tabela em equilíbrio, então. Quer dizer que esse saco tem 4,5 quilogramas ou 4.500 gramas. Vamos à hora mais importante, que é a hora de praticar, tudo bem? Bora lá! Vocês vão fazer isso em folha separada e depois a gente vai corrigir, como vocês já sabem. Mari quer distribuir 6,3 quilos de doces em pacotes de 300 gramas cada um. Quantos pacotes ela pode formar, tá? Quantos pacotes ela poderá formar? Lembrando que, vamos reparar numa coisa aqui, ó. Aqui tá em quilo, aqui tá em grama. A gente não pode fazer uma divisão, sendo que um tá em uma unidade de medida, o outro está em outra, tá bom? A gente vai ter que transformar um deles, ok? Então, a gente vai transformar 6,3 quilogramas em grama. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá bom? Vamos transformar quilograma em grama. Você monta a tabelinha. Vou dar a dica aqui para vocês, hein? O 6,3 vai ficar assim. E aí você vai transformar aí na sua casa em grama e depois você vai dividir por 300. E aí você vai ter quantos pacotes a Mari terá para distribuir de doces, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais. Tchau, tchau.